Estamos de volta com o Código Aberto, a gente foi para o intervalo e a gente continuou conversando aqui, né? O intervalo é para você que está aí, para a gente continuar conversando e pensando ainda sobre aquilo que a gente quer falar. E não só sobre isso, mas também como esses assuntos acabam ressoando dentro da gente, né? Nós todos, acho que esse é o tipo de assunto que não tem ninguém que não caiba, né? Quando fala sobre família, todo mundo cabe. E a gente saiu do primeiro bloco falando um pouquinho sobre a questão desse espaço para não julgamento, a compreender quem Cristo é me ajuda a tratar as pessoas assim, inclusive dentro do âmbito familiar. E aí o pastor Felipe tinha algo a dizer. Eu queria falar um pouco mais sobre Cristo, né? Cristo é fantástico, ele precisa ser central em tudo na nossa vida, inclusive na família. E aí, quando Cristo, ele é o centro da família, e essa centralidade na família, ela começa com o indivíduo, né? Cristo é central em mim, Cristo é central na minha esposa, Cristo é central no meu filho, e juntos nós temos Cristo como central na família. Ele une, né? Tem um texto aqui no Guia de Estudos, o texto de Ellen White está no Lar Adventista 179, que eu acho fantástico. Ela diz assim: quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Em um dos meus livros sobre família, eu coloquei uma figura assim, que eu gosto sempre de falar quando eu estou falando com casais, né? Que é a figura de um triângulo, e nos 3 vértices estão Jesus lá em cima, o casal aqui embaixo. E aí a minha ideia é quanto mais próximo de Cristo o casal está, mais próximos eles estarão um do outro, né? Então é uma ideia semelhante de Ellen White. Logicamente a dela é muito mais anterior à minha. Mas eu gostei muito da sua também. Mas eu gosto demais dessa ideia. E aí Paulo, só um minuto, Paulo ele fala lá em Efésios 2, também em Gálatas, que Cristo é a cabeça da igreja. E aí ele faz essa comparação sempre de família com igreja e tal. Por que Cristo é a cabeça? Porque Cristo sendo a cabeça, o corpo funciona bem, as ordens para o corpo vão direito, o corpo vai funcionar bem se Cristo for a cabeça, se Cristo for a cabeça da família, né? E aí tem uma música que eu lembrei agora, do João Alexandre, que é um conflito de gerações. E aí ela fala assim: por isso Deus tem que ser para nós um ponto de encontro, uma mesma voz. É uma música dele e do filho, e aí mostrando as diferenças entre os dois. Mas aí quando eles vão para o assunto Cristo é essa pessoa que representa o centro, o principal também. Pensando nesse comentário e falando sobre Cristo, primeiro o pastor Felipe, ele é bastante modesto, né? Em um dos meus livros, o pastor Felipe tem 7 livros, cara. Eu queria muito escrever um, ele tem 7. São 9. Errei, são 9. Então procura lá os livros do pastor Felipe, que são excelentes. Fora isso... Ele trabalha na área de marketing, então obrigado. Exatamente. Eu queria uma comissão dos seus livros. Falando sobre isso, o pastor Felipe fez um comentário na segunda lição que eu achei maravilhosa. A Bíblia, ela dá nomes diferentes para amor. E ela dá o amor entre pai, entre esposa, né, com o filho, no caso, e também o de Deus, e o de Deus sendo superior e ainda mais amplo. E uma frase sua, pastor, no segundo estudo, que foi para mim assim, um negócio muito forte, que me motiva ainda a construir uma família maior, no sentido de ter filhos, foi: cara, se Deus me amar somente do jeito que eu amo o meu filho, já é um negócio assim, surreal, inimaginável, cara. Cara, pensa na profundidade disso. Cara, isso é muito lindo. Aí, falando sobre o amor de Deus, a lição até traz um pouco sobre esse ponto. E é incrível a gente pensar que o amor ágape de Deus, ele se manifesta a todos, aos crentes e aos não crentes. Então, todas as pessoas fazem boas ações, e algumas pessoas fazem simplesmente porque isso é certo, isso é justo, isso ele acha que é bom. Nós fazemos, às vezes, por causa dessa espiritualidade, porque a gente aprendeu isso. Mas é interessante a gente pensar que esse amor alcança todos, não é restrito a um povo, às pessoas que se diz querem. Isso é tão profundo porque é como se Deus quisesse dizer o seguinte: eu sou seu pai mesmo que você não me reconheça. Você pode não me reconhecer como pai, mas eu te reconheço como filho e te trato como um filho. Tem uma ideia que vários autores falam sobre, e eu gosto muito dela, que é o seguinte: que você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Cara, pensando e compreendendo esse amor de Deus, é impossível eu me relacionar com Ele, com essa força, com tudo isso, e não me tornar amor também. E aí é esse lance de centralizar quanto mais perto estamos de Deus, de Cristo, mais perto estamos das outras pessoas. Cara, é impossível não estar, porque pensa na força desse amor.
Mas aí uma coisa importante que vale a pena a gente colocar é que a gente vai viver esse amor, e esse amor tem que ser vivido nas relações, mas a gente tem uma ideia de um amor muito que ele surge naturalmente, esse é um sentimento, e com muita frequência a Bíblia tem um chamado na Bíblia para amar, e eu acho que esse chamado se aplica à família também, não porque a gente não ame, mas porque às vezes mesmo amando, às vezes parece que a nossa natureza é de dar às pessoas não as nossas atitudes de amor, mas às vezes a gente tem um sentimento de amor, mas as nossas atitudes nem são compatíveis com isso por conta de algum conflito, por conta de alguma desavença. E eu acho interessante pensar que no pensamento bíblico, o amor está para além do sentimento. Ele é mais do que isso. Amor, no pensamento bíblico, é uma decisão que você toma. E essa decisão, conforme 1 Coríntios 13 aponta, não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que você toma. Eu vou te amar. E você percebe ali que envolve sentimentos, até envolve, mas é uma decisão que você toma. Quando vocês levantaram esse assunto, eu ia tratar isso mais para o final da nossa discussão dessa semana, mas eu queria levantar já. Às vezes a gente coloca o nosso relacionamento de casamento sobre sentimentos. E os sentimentos humanos, eles são extremamente variáveis, sabe? Um dia instáveis, um dia a gente está sentindo, assim, um amor tremendo. No outro dia a gente está sentindo, entre aspas, um amor menor. E a gente se chateia com o outro e parece que o amor... E quando você baseia sua relação em sentimentos, você tem uma relação instável. Então, o que sustenta o amor? Desculpa, o que sustenta o casamento? Muita gente, especialmente aqueles que gostam de filmes românticos, diz assim, não, é o amor que sustenta o casamento. Mas do ponto de vista bíblico, o que sustenta um casamento é a aliança. E a aliança que eu fiz com quem? Com Deus. Compromisso, né? O compromisso. Quando você vai diante do altar, ali naquele culto que a gente chama de cerimônia de casamento, você não fez uma aliança um com o outro apenas. Você fez especialmente uma aliança com Deus. E no dia que o sentimento der uma variada, o sentimento se instabilizar, você tem a aliança que fez com Deus para sustentar aquele casamento, e aí depois o sentimento volta à sua normalidade, mas o casamento continua porque ele é sustentado pelo compromisso, que a gente chama na linguagem bíblica de aliança. Então, a aliança sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança. O termo aliança, né, inclusive dentro da Bíblia, ele é lindo, né? A palavra berit do hebraico ali, que representa amarrar, se firmar. Então, em cima disso que o pastor Felipe está dizendo, quando você assume esse compromisso com alguém diante de Deus, é você mostrando para a pessoa e para as pessoas que estão ali, eu estou me amarrando a você, porque primeiro eu me amarrei a Deus. Então, Ele que vai nos ajudar, né? Mais um dos pontos práticos para a gente colocar nessa discussão proposta pelo Tiago, dessa ideia de o amor ser mais do que um sentimento, é a questão da submissão versus liderança, sabe? Então tem todos esses pontos de aliança e tal, mas esse é um ponto que na Bíblia pode ser facilmente compreendido diferente. A gente pode entrar nesse tema daqui a pouquinho? Se assim você quiser. Porque eu acho que esse tema vai, para a gente ter mais tempo, porque esse é um tema muito importante dentro da nossa... Dentro de uma cultura onde parece que submissão é um negócio que não, ninguém tem que submeter a ninguém e tudo mais, e eu acho que é um tema importante. E eu só vou deixar ele um pouquinho para a gente só explorar uma outra coisa antes, que é exatamente essa ideia. A gente está falando do amor como sendo esse movimento e como sendo essa decisão, e eu achei muito legal você falar, o compromisso que eu tenho com Deus, o compromisso que eu fiz, é Ele quem vai fazer, é Ele quem antecede o amor, né? Só que quando eu penso nisso daí, isso também, de alguma maneira, não vai acabar liberando as pessoas para viverem em relações onde não há amor? A minha pergunta é essa. Porque quando eu coloco, eu digo o seguinte, olha, o mais importante é o compromisso. Se primariamente é o compromisso e depois vem o amor. O amor acabou, ou não tem um amor, ou não estamos em uma relação onde tem havido amor, mas eu fiz um compromisso. Isso, de alguma maneira, também não abre espaço para que alguém, por exemplo, vamos dizer o caso, uma mulher, por exemplo, que está num compromisso com uma relação violenta, não dá para ela um peso de que não, eu tenho que manter aqui, não há amor aqui, mas eu tenho um compromisso? Então, você pediu para a gente deixar para depois aquela história da submissão, mas naquele texto da submissão, Deus estabelece um padrão da relação de homem e mulher, da relação de marido e mulher. O padrão é Cristo e igreja. E se esse padrão é quebrado, então está fora da aliança que Deus estabeleceu. Uma relação violenta,
de um homem que bate, de um homem que agride verbalmente, de um homem que agride psicologicamente, A aliança já foi. a aliança não está sendo mantida. Então, quando você fala assim, se abre, eu acho que quando está dentro da aliança de Deus, não abre. Porque a aliança de Deus envolve uma relação de marido e mulher, de Cristo e igreja. E Cristo não é violento com a igreja, Cristo não submete a igreja às suas arbitrariedades, Cristo não trata a igreja como alguém menor ou como alguém que é desprezível. Nessa relação, eu acho que a aliança de Deus, ela mantém um casamento saudável. E aí, Pois então, não, a Mari. aliança já foi quebrada, né? Nesse caso, nesse exemplo que você deu. Porque eu acho bacana pensar nessa coisa da aliança também, estava falando, e isso me veio à cabeça depois, que a aliança é um compromisso de duas partes, né? De duas partes. E agora pensando o seguinte, a gente falou, olha, tem o compromisso para manter a família unida, tem o amor que mantém a família unida, tem a centralidade de Cristo para manter a família unida, mas que elementos ameaçam a unidade? Porque a gente está falando de coisas que favorecem ou que possibilitam a unidade, mas o que traz prejuízo, o que coloca em risco? Bem, Cristo centro, ok, amor, ok, compromisso, ok, e o que coloca em risco a Tem unidade? uma coisa que eu quero falar, e é rápido, eu vou deixar você falar, que é o que a gente tratou lá na primeira semana, a liberdade. Cara, todos têm liberdade de dizer assim, eu não quero mais. É uma realidade. Deus disse, e pode ser que alguém diga assim, olha, eu fiz uma aliança, não quero mais participar dessa aliança e vou embora. Deus deixa livre, embora não seja o ideal dele, e aí tem toda uma provisão bíblica para pessoas que, enfim, que estão numa situação dessa. A gente já tratou de separação, de divórcio aqui em outra semana, mas a liberdade humana ameaça essa aliança. Agora, antes de chegar nesse ponto tão final, não quero mais, tem um texto aqui que está no próprio Guia de Estudos, né, que também é de Ellen White, está, né, no livro Primeiros Escritos, na página 119. Ela diz que tem 2 elementos que podem atrapalhar todo esse esquema maravilhoso divino, né, que é a família, que é a unidade, que é o matrimônio, que são as relações humanas. Que ela apresenta aqui 2 elementos que são o orgulho e o egoísmo. Então, ela diz aqui que se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, em 5 minutos conseguiríamos remover todas as maiores das dificuldades. Então, se colocássemos o orgulho e egoísmo de lado, em 5 minutos conseguiríamos resolver os problemas. Mas é super difícil a gente diferenciar o que é orgulho e egoísmo com autocuidado, por exemplo. É verdade. E aí, eu trago uma reflexão de quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente precisa pensar qual é a minha intenção ao fazer isso. Será que ela é correta ou não? Mas aí você trouxe a sua pergunta eu acho que é válida, mas além da sua pergunta ser válida, para mim a problemática também é bem importante. Como é que eu estabeleço, então? Onde está o limite que eu posso saber? Isso eu estou fazendo por autocuidado e isso eu estou fazendo por egoísmo. Porque as relações também, eu alimento bem e eu alimento bem a relação quando eu me cuido também. Só que como é que existe o limite, como é que eu consigo reconhecer isso? Até aqui é autocuidado, daqui para frente é egoísmo. Quando passa a não ser positivo para você, né? Ou então, quando ceder a uma decisão muito difícil, quando isso te machuca de alguma forma. Eu posso ler um Um texto... machuca de alguma forma o outro. O outro também. Porque se isso é só Exato. centralizado em mim, aí vira de novo o egoísmo. Mas é possível ter relações onde não se machuque? Não. Entre seres humanos, não. Eu acho que é por isso que Cristo precisa ser o centro. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque às vezes a gente fala o seguinte, eu não me machucar, e esses tempos atrás me deu uma crise de revolta quase, numa conversa que tem muito presente sobre as relações, que é sobre as relações leves, relações leves, relações leves. E parece que a gente tem gente tão frágil, que só dá conta de relação leve. Só que as relações são pesadas às vezes. Às vezes a relação é pesada, é doída. Precisa Passar por isso. E aí a gente às vezes tem que também pensar que às vezes esse não me machucar, às vezes por não me machucar eu machuco o outro, ou por não me machucar eu acabo desistindo de algo antes do tempo, eu acabo não dando tempo. Então é um negócio muito, muito difícil de precisar. Eu gostaria de ler um texto bíblico aqui que fala sobre esse assunto do egoísmo e tal, eu gosto dessa expressão cosmovisão cristã, né? Eu estudo muito essa expressão. Notamos. É que é o tema do meu mestrado, né? Então eu estou muito envolvido com essa questão da cosmovisão cristã, porque eu acho que é isso que o cristão precisa ter. Ele precisa ver a vida a partir
dos óculos do cristianismo, porque senão ele não é cristão. E aí aqui tem, em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim, 3, 4 e 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí você fica dizendo assim, mas meu Deus, eu preciso de um padrão para isso. Aí Paulo ajuda, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, aqui de novo, a Bíblia, a gente vai divagando, vai conversando, aí a Bíblia fala assim, opa, vem cá, o centro é Cristo. O ponto de interseção ali, o ponto de união é Cristo. Quando Cristo é a cola do relacionamento, então o egoísmo ele vai embora. Porque eu tenho a mesma atitude de Cristo. Aí você, qual foi a atitude de Cristo? Bem, ele morava no céu e ele desceu e negou a sua glória em nome do outro. Ele sofreu em nome do outro. Então esse é um exemplo. Ter a atitude de Cristo, minha em relação à Flor, minha em relação ao Daniel, dela em relação a mim, do Daniel em relação a nós, e aí do Elba em relação à sua esposa. Esse é o padrão, é Cristo, como Cristo tratou os outros, eu preciso buscar também tratar os outros. E eu acho interessante pensar que você está falando a respeito disso daí e do exemplo, né, do modelo de Cristo, e que assim, se nós tivéssemos relações altruístas, né, onde eu cuido de você e você cuida de mim, obviamente, nisso daí, você vai cuidar de mim naquilo que eu não posso e vai me dar espaço para que eu me cuide também, entendeu? Para que, então, essa interdependência, que foi até aquilo que a gente falou na semana passada, essa interdependência vai gerar relações onde existe esse espaço. Até Cristo com os discípulos é um caso disso, né? Dele cuidar dos discípulos, mas em algum momento ele precisa ser cuidado. E é claro que nesse momento aí os discípulos deram vacilo. Mas tem essa troca, né? É por isso que a gente entende tudo isso, que, como bem disse o pastor Felipe, quanto mais perto de Cristo, mais perto dos outros, e a gente vai entendendo um ponto importante. A minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, eu preciso estar sempre atento e observando para ver também se eu não estou excedendo os limites dentro dos relacionamentos, né? Porque existem limites. Eu não posso exigir da outra pessoa aquilo que ela não tem para dar para mim. Então, os relacionamentos, quando eles são mais longos e mais duradouros, eles vão nos ensinando, né, a como se relacionar com a pessoa, a como observar o comportamento da outra pessoa e a como se entender também dentro de todo esse contexto. Muito bem. A gente vai para o nosso intervalo e depois, quando a gente voltar, a gente vai tentar encerrar a nossa conversa falando um pouquinho sobre um aspecto bíblico que está presente, que é a submissão. A Bíblia fala sobre da submissão e a Bíblia fala sobre o que é esse negócio da mulher ser submissa, o que é essa questão dos filhos serem submissos, como é que a gente consegue entender isso dentro do nosso contexto atual. Então, fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do Código Aberto desta semana.